Olá, bem-vindos ao Casca de Nós. Os últimos reviews de One Piece, capítulo 1059 e 1060, me fizeram perceber que não necessariamente preciso fazer os vídeos em meu escritório. Então, a partir de agora, irei mudar os cenários de tempos em tempos. Agora para o capítulo 1061, um capítulo mais rebuscado, um novo amanhecer para os Chapéus de Palha neste novo cenário. Sem mais delongas, o capítulo 1061, Egghead, a Ilha do Futuro, inicia com a história de capa do Yonji e Niji sendo resgatados pelo Ichiji e pela Reiju. Logo atrás nós vemos que Gangster Gastino está acompanhando eles em sua fuga. Hora de fugir, Niji e Yonji estão a salvo. Ou seja, a minha previsão de que Gangster Gastino irá se juntar a Judge está aparentemente correta, até onde podemos ver. Não sabemos se a história de capa irá terminar aqui, provavelmente não, porque o Oda ele gosta de terminar essas histórias de capas num gancho para algo que vai ser construído ainda para o futuro. Então mal posso esperar para ver até onde essa história de capa irá nos levar. Continuando da onde nós tínhamos parado no último capítulo, Luffy e Chopper estão em apuros. Eles acabaram de resgatar Juri Bonney, que avisa eles do perigo que está para acontecer. Nesta incrível página dupla, que parece ter saído mais de um mangá do Junji Ito, vemos o horror do Novo Mundo, onde um tubarão enorme tenta engolir o navio dos Chapéus de Palha, o Sunny. E essa tensão é cortada com essa visão mais cômica do tubarão mordendo o ar. Jinbei logo avista que Chopper, Luffy e a Juri Bonney caíram no mar e irá resgatá-los, deixando o comando, a direção do Sunny com Franky e pulando ao mar para o resgate de seu capitão e seu colega. Caindo no mar, Franky revela uma nova aprimoração do Sunny. Pelo menos essa é a primeira vez que eu vejo o Franky utilizando essa característica do Sunny. Até então ele não tinha colocado um motor para movimentar o navio, Então ele está indo contra a correnteza, indo em direção ao Luffy. Enquanto isso vemos que o tubarão aparentemente tem algum tipo de maquinário dentro dele, porque ele faz uns sons de pip, pip, pip. E vemos ele mirando mísseis contra o Sunny, contra o navio. E a potência é tanta que até mesmo o resistente navio do Chapéu de Palha vira, fazendo todos caírem no mar. Enquanto Jinbei resgata o capitão Luffy e seu colega Chopper, assim como a Juri Bonney, do afogamento que eles estavam tendo, o tubarão surge apontando um canhão que sai de sua boca ao Cavaleiro do Mar. Então toda essa primeira sessão, toda essa primeira parte é para criar tensão. Já começamos esse arco que, na minha visão, é para ser um arco mais de respiro, um arco de construção. O Oda resolve começar com tensão, que é uma ótima forma. Vemos então que não vai ser um simples arco de respiro, que vai sim ter uma tensão bem grande neste arco e que vai ser um arco cheio de ação. Enquanto Jinbei diz para os usuários de Akuma no Mi respirarem fundo, pois ele vai mergulhar para esquivar do tiro de canhão do tubarão, temos essa linda cena cômica dos três puxando o ar para dentro enquanto eles mergulham fundo no mar. E o tubarão, sem perder tempo, observa que o navio e todos seus tripulantes estão à sua mercê, colocando a sua língua para fora num sinal de degustação. Mas tanto ele quanto nós somos surpreendidos por um robô gigante debaixo do mar. Inclusive, esse olhar do robô gigante tá sensacional. Nós conseguimos ler o Vega Force logo ali. Então, neste momento, eu percebi que estamos entrando no arco do Vegapunk. E é claro que nós vamos entrar no arco do Vegapunk, porque que outro arco, o que nós estávamos esperando, o que o Oda estava construindo até então, que vale a pena num arco de respiro? Porque o Oda não está mais afim de perder tempo, não quer mais tomar desvios em sua narrativa, então eu não fico surpreso por estarmos entrando no arco do Vegapunk, mas eu realmente não esperava ser de supetão assim logo no início do arco. Nem chegamos na ilha e já encontramos um dos maiores personagens do universo de One Piece, que é o Dr. Vegapunk, que com apenas um soco destrói o tubarão mecânico. Não se sabe direito se é um robô, se é um bicho, se é os dois, um ciborgue. Muito provavelmente é um tubarão ciborgue, mas é impressionante que ele consegue destruir esse bicho com apenas um soco. E antes que pudéssemos respirar dessa tensão e descobrir o que está acontecendo, o Oda corta pro G14, o G14, uma base da marinha,
onde nós encontramos a Tashigi com as crianças lá de Punk Hazard. E aparentemente somos apresentados a gangue do Kobe, né? Então parece que nós estamos finalmente conhecendo os amigos e o pessoal da marinha da SWORD, né? Que vai mais com essa vibe do Kobe de justiça, né? E de liberdade. Temos a vice-almirante Doll, o próprio Helmeppo e Hibari, uma nova personagem que aparentemente segue o novo herói da marinha, Kobe. E eles imploram ao contra-almirante, o cara que aparentemente comanda essa base da marinha, para ir ao resgate do seu amigo, né, do Kobe, lá na ilha do Barba Negra. Implorando até para enviar um dos novos serafins que foram introduzidos no capítulo passado, né, que é a Boa Hancock criança e o Mihawk criança, com um DNA Lunarian. E parece que eles até perderam contato com o Drake, e isso me fez perceber uma coisa. Eu não faço ideia do que aconteceu com o Drake depois de Wano. Eu não lembro se ele tinha morrido, ele morreu? Eu lembro que ele tinha se confrontado contra aqueles pessoal da CP0, mas eu não lembro se ele acabou morrendo ou não. E eu acho que também não fica muito claro, porque o Oda não é de matar personagens. E o Wano foi estranho porque ele acabou matando alguns personagens, mas não teve tanto impacto quanto personagens que sobreviveram. O Kinemon recebendo uma facada assim no meio do torso, sobreviveu. Enquanto outros personagens simplesmente lutaram, caíram, e aí a gente achou que eles estavam desacordados, mas não morreram. Por quê? Então, esse é um dos pontos negativos de One Piece, que acaba não ficando tão claro se um personagem morre ou não. A morte deveria ter um peso muito grande em One Piece e acaba não tendo tanto assim, justamente porque não tem um valor, não é muito claro quando e como um personagem morre. E outro ponto negativo aqui para esse capítulo é que eu acho que esses cortes do Oda foram muito repentinos, né? Nós estamos enfrentando o tubarão, aquele tubarão recebeu um socão e explodiu, e aí do nada mudamos para o G14, né, com o Helmeppo e os outros, e aí do nada cortamos para Julie Bonnie, Luffy, Jinbei e os outros numa caverna, numa certa ilha. Então eu acho que o Oda podia fazer um trabalho melhor de transição entre um corte e o outro, né, em um momento e outro, mas eu não acho que foi tão bem marcado assim essas mudanças, não teve um sinal de que iria mudar. Eu acho que eu sentiria muito mais confortável se ele tivesse encerrado talvez a conversa lá do Helmeppo com os outros capitães, né? E aí finalmente temos essa interação entre Luffy e Julie Bonnie que nós não tivemos desde, acho que sempre. Acho que ela e o Luffy nunca tinham trocado uma conversa, né? Nunca tinham trocado um papo. Inclusive o próprio Luffy nem sabia que ela fazia parte da pior geração. Mas eu quero ver muito o encontro dela com o Zoro, porque aparentemente nós temos aqui uma interação muito clara dela com os Chapéus de Palha, que é: vocês são idiotas? Vocês não sabem onde estão, vocês não sabem quem ele é, Aparentemente ela é uma personagem que tem muito conhecimento do universo de One Piece, do mundo de One Piece. Então eu imagino que a força dela é muito mais política do que qualquer outra coisa. Outro fator interessante que nós temos da Bonnie é que aparentemente ela não se importa tanto assim da tripulação dela, mas ao mesmo tempo ela se importa muito com o Kuma, ela se importa muito com certos personagens. Ainda não sabemos o porquê, é claro, mas eu acho essa dicotomia bem interessante, né? Essa diferença de tratamento dos... minha tripulação, eles morreram, foram mortos lá pelo tubarão. E do Kuma, dela chorando porque transformaram o Kuma, Bartolomeu Kuma, num robô sem emoção. E ela então nos revela o nome da ilha, que irá dar nome a este arco, Egghead. Muito provavelmente o arco pode se chamar Egghead, o arco de Egghead, ou o arco de Vegapunk. Mas eu gosto muito mais quando o arco tem nome da ilha, né? Como o arco de Dressrosa, não é o arco do Doflamingo, é o arco de Dressrosa, né? Então, estamos entrando no arco de Egghead, que eu imagino que vai ser um arco curto, mais ou menos como o Zou. Eu não estou esperando um arco muito longo, eu quero um arco de respiro, até pela ação frenética que foi o arco de Wano. Mas percebe-se que o Oda está sendo muito inteligente em utilizar o Vegapunk para esse arco de respiro, esse arco que vai ser a ponte entre uma saga e outra. E a Julie Bonnie está ali, aparentemente, em busca de vingança. Afinal, foi Vegapunk que transformou Kuma, seu amigo, seu aliado. A gente não sabe exatamente qual é a relação dela com Kuma, em um robô.
E aí corta, dessa vez, uma transição bem melhor entre este momento e o Chapéu de Palha, para o robô gigante segurando o Sunny em suas mãos, enquanto o Frank, o Sop e vemos ali um pouco do Caribou, né, espantados que foram salvos por um robô gigante, maravilhados. E descobrimos que a moça que saiu do robô gigante se trata do próprio Vegapunk. Que é interessante porque a silhueta que o Oda tinha nos mostrado antes era de um senhor, de um velho, pelo menos temporalmente, né, na linha temporal do One Piece faz muito mais sentido Vegapunk ser um idoso. E a silhueta era de um homem, mas não necessariamente seria um homem, né? Afinal, o Oda adora brincar com as expectativas do leitor. Então, se o leitor esperava por um homem justamente porque ele utilizava a silhueta mais masculina, com traços masculinos, com características masculinas, é de se esperar que ele invertesse essa expectativa. Mas eu tenho teorias. Vegapunk diz que talvez seja impossível remover totalmente os desejos primitivos, os instintos primitivos. Eu imagino que o Oda esteja implicando a ideia de liberdade através dessa temática do Vegapunk, né, de controle. E aí entra a questão, o Vegapunk foi que fez os Serafins. E se é impossível de reescrever a natureza da pessoa, será que os Serafins são tão obedientes assim à marinha? São tão obedientes assim às ordens dos seus capitães? Ainda mais Mihawk e a Boa Hancock, que são personagens que não respondem a ninguém. E o capítulo termina nesse gancho em que Vegapunk ameaça o Chapéu de Palha dizendo: bom, vocês na real não foram salvos, né? Vocês na real estão presos. Afinal, eu trabalho para o governo. Podem me chamar de Doutor Vegapunk, ou Doutora Vegapunk. Eu já vi algumas pessoas discutindo de que talvez fosse um clone, afinal, nós fomos já apresentados a ideia de clonagem pelo Judge, e Judge foi colega do Dr. Vegapunk lá dos Mads, né? Mas eu tenho a teoria de que o Dr. Vegapunk não é tão leal assim ao governo mundial, justamente por esse passado com o Judge. E também não podemos descartar a ideia de talvez ser a filha do Dr. Vegapunk, afinal ela também iria se chamar Vegapunk. Mas uma teoria muito mais interessante é de ser um corpo pelo qual o Vegapunk transferiu sua mente. Muito possível, já que Egghead está 500 anos no futuro, e é uma ótima forma de subverter a expectativa sem ter enganado o leitor, porque a silhueta que nos foi mostrado claramente era de um homem, e aí apresenta como de uma mulher só para subverter talvez a expectativa. Não seria a mesma coisa de nunca ter insinuado o gênero, mas ter deixado em aberto, porque aí, claro, podia ser mulher, podia ser homem, a gente não teria certeza, mas ter mostrado a silhueta e só para então subverter é meio ruim. É mais ou menos como acontecia lá no depois de Enies Lobby, que mostrou a silhueta dos 4 imperadores do mar, e na real eles não têm muito em comum com o que acabou sendo, né? Mas isso é muito mais coisa vinda do passado do que isso que nos foi apresentado agora. Então é possível que esse seja um corpo que o Dr. Vegapunk tenha passado, né, somente. Até porque no próprio uniforme da doutora Vegapunk tem Punk 02, insinuando que existe um Punk 01 e talvez até um Punk 00, o original talvez. De qualquer forma, eu acho que seria muito interessante se tivessem clones do Vegapunk, porque isso insinuaria que aquela equipe de super cientistas que estavam trabalhando nos Serafins são na realidade todos Vegapunks, né? Olha só que genial, que incrível inclusive do Oda de trabalhar a temática que ele vem construindo desde o primeiro capítulo de One Piece. Se vocês lembrarem do arco do Arlong Park, né, o arco da Nami, o Luffy ele defende a ideia de que ele precisa dos outros para conseguir os seus objetivos. Enquanto isso, nós temos um cientista que se clona, se multiplica, dizendo que não precisa de ninguém a não ser dele mesmo. Que ele e apenas ele é o suficiente para alcançar o seu sonho, alcançar seus objetivos. Então nós vamos ter esse pequeno embate, pelo menos eu prevejo que teremos esse pequeno embate dessas duas filosofias de eu não preciso de ninguém versus eu preciso de amigos, eu preciso de gente me ajudando para que eu possa ajudar eles também. E assim se encerra o capítulo 1061 de One Piece, com a mensagem de que semana que vem não teremos capítulo.
Mas o que teremos é um novo vídeo sobre narrativa. Então se você gostou do último vídeo que eu fiz sobre estrutura, sobre bits, próxima semana teremos mais outro vídeo sobre estrutura. Dessa vez eu vou falar mais sobre os atos. E diz aí nos comentários o que você acha que é. É clone? É filha do Vegapunk? É neta do Vegapunk? É um corpo do qual ele passou a mente? O que você achou do capítulo? Eu adoraria saber a opinião de vocês. E deixa o like caso você tenha gostado dessa minha ideia de ir mudando o cenário de tempos em tempos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.